Graça e paz, irmãos, dando seguimento na nossa maratona Cartas Paulinas, ainda no módulo 16, passamos então para o capítulo 6, onde vamos abordar Carta de Paulo aos Coríntios, parte 2. Bora lá então? Nessa segunda parte deste módulo, deste capítulo, na verdade, iremos expor o plano de fundo dos problemas da igreja de Corinto e como é que Paulo agiu para poder sanar e ajustar algumas situações. O esforço de Paulo, né, vamos mencionar também, salientar o esforço de Paulo para colocar as coisas no lugar. Um dos problemas que existiam lá era a questão da ordem nos cultos. Corinto era uma localidade que nós já mencionamos, que cultuava Afrodite, a deusa do amor, e lá havia nesse culto pagão havia prostituição, havia mais de 1000 prostitutas cultuais e todo tipo de orgia e desordem. Então, com todo este embaraço de rito, o povo ele era acostumado com a desordem. Então, neste culto não havia ordem, não havia decência e não havia organização. Então, aqueles que adentravam no Evangelho, eles não tinham esta visão de ordem. E ainda que a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, de fato, ela não tinha muita maturidade para usar dos mesmos. Então, Paulo precisava chamar atenção fortemente a respeito, um dos pontos era a questão das línguas estranhas. E ele falou na literalidade, não é algo que precisa de interpretação. Ele diz, olha, se não tiver um intérprete, fique quieto. Não tendo um intérprete, que fique quieto. E quando um estiver falando em línguas, o outro silencie e espere a sua vez. Na literalidade, isso não pede interpretação. Não pede interpretação. Paulo não queria amarrar a igreja, mas ele queria ensinar e dar maturidade à mesma. Atualmente as pessoas acostumadas com o culto de Afrodite, vamos entre aspas falar, pessoas acostumadas com o culto de Afrodite, ou seja, uma vida de desordem, querem que os cultos se transformem nessa desordem, alegando que é vontade do Espírito, o qual é ordem e decência. Fique ligado e pegue a visão, né? E quanto às mulheres, Paulo não estava sendo rigoroso e nem sendo machista a respeito das mulheres, quando ele teceu alguns comentários. As mulheres, elas tinham cargos preeminentes naquele período, por consequência da questão de Afrodite. Então Paulo ele tinha que ajustar algumas coisas antes que perdessem, na verdade, a direção. Algo que ficou muito latente é a questão do véu. O véu significava submissão ao marido, ao pai ou ao homem que estava sobre aquele que estava a responsabilidade sobre aquela mulher. O cabelo, a prática de tosquear, de cortar ou de raspar o cabelo, isso era a prática das prostitutas. Elas tosqueavam, elas paravam o cabelo rente, baixinho, ou raspavam a cabeça por questão da proliferação de piolhos, porque elas se prostituíam e elas pegavam piolho daqueles marinheiros que iam e voltavam nas regiões portuárias. Então as prostitutas elas sempre cortavam o cabelo ou raspavam, dando a entender que estavam limpas e que estavam prontas, na verdade, para a prática de prostituição. E por isso que Paulo alegava e orientava que as mulheres usassem véu ou mantessem o cabelo comprido, era a questão da imagem. A mensagem paulina, Paulo ele apenas queria que as mulheres agissem com modéstia, dando um diferencial às sacerdotisas e às prostitutas de Afrodite. Cada tempo, cada situação, cada localidade existe métodos, existem filosofias e imagens. E naquele período, essas situações denotavam uma mulher que pertencia ao culto de Afrodite ou uma prostituta. Paulo estava se preocupando com a imagem, a decência e o decoro das mulheres que estavam adentrando no Evangelho. Também algo que ele cita é algo a respeito à alimentação. E assim como ocorria no judaísmo, o culto pagão também sacrificava animais. Então surgiam alguns problemas da alimentação. E um dos problemas com a alimentação, vamos falar a respeito da ceia do Senhor. É muito latente que fala que naquele período as pessoas traziam alimentação, e faziam aquela grande refeição. E Paulo cita que alguns chegavam antes, alguns chegavam antes e comiam e se embriagavam, porque chegavam antes e bebiam, tinha mais vinho para beber, tinha mais comida, então eles comiam tudo, comiam de melhor carne e tal, e se embriagavam enquanto outros passavam fome.
Ato esse que algumas igrejas equivocadamente não entendem e acham que todo mundo tem que esperar a segurar o pãozinho na mão para comer, porque Paulo disse que é para esperar uns pelos outros. Mas não, era na literalidade. Vão para comer todos juntos, para que uns não se embriagassem e outros passassem fome. A questão das festas sociais também. Tinha a questão que aqueles animais, aqueles alimentos, eles eram oferecidos a ídolos. Então, Paulo orientava e deu algumas orientações a respeito dessa questão também. Falamos também da questão da filosofia e o gnosticismo. Nós sabemos que a filosofia grega ela influenciava o mundo. Agora imagine Corinto, como é que era a influência. Paulo mostra que eles tinham uma compreensão equivocada do amor, da liberdade e da sabedoria. E além disso eles tinham orgulho por essa filosofia, ainda que ela seja de fato importante até os dias de hoje. Mas surgem algumas heresias. Se a matéria é má, o casamento também é mau. A ressurreição era vista como materialista. Enquanto alguns gnósticos, diante da suposta malignidade da matéria, optavam para o asceticismo, né? Ou seja, pela negação dos desejos sexuais, a abstinência. Outros combinavam o gnosticismo e o cristianismo, pensando que, unindo os dois, eles estavam aptos a se entregar aos seus desejos sem restrições. Mas o que é gnosticismo? Se você clicar no Google lá, procurar no Wikipedia, vai dizer movimento religioso de caráter sincrético, ou seja, de misturas de religiões, e esotérico, desenvolvido nos primeiros séculos da nossa era, né, à margem do cristianismo, ou seja, paralelo ao cristianismo, institucionalizado, combinando o misticismo e a especulação filosófica, algo muito latente lá em Corinto. E qual foi a solução? Paulo ensina que a sabedoria humana não produz justiça divina. Conhecimento não se vincula à santificação. Jamais o resultado disso seria a redenção. Paulo ele cita a saída do Egito para mostrar que o processo de descontaminação do Egito, de dentro para fora dos israelitas, foi progressivo, que eles precisavam de algo para retirar eles saírem do Egito, mas o Egito estava dentro deles. Assim como eles aceitaram os novos adeptos, os gentios aceitavam o cristianismo, mas precisavam se libertar de coisas que permaneciam dentro deles ainda. A questão da ressurreição também foi um ponto culminante forte na carta aos Coríntios. A defesa da ressurreição é fundamental ao cristianismo. Sem a ressurreição perde-se o sentido. Sabemos que a morte de Cristo foi a solução para o nosso pecado, mas sem a ressurreição sua morte não teria nenhum valor. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis no pecado. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, verso 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em pecado. Ele ressuscitou, irmãos, e ele está sentado à destra do Deus Pai, e breve voltará. Não esqueça disso. Bons estudos e graça e paz.